Meus queridos, eu quero contar um testemunho para vocês do que aconteceu ontem. Ontem, eu fui deixar minha esposa no trabalho dela e deixei ela lá e vim para casa. Que eu fui deixar minha filha primeiro no trabalho dela, ela esqueceu a marmita dela de comida. E eu, ok, voltando. E eu deixei minha filha no trabalho dela. Aí disse: filha, eu vou buscar a sua marmita em casa e trago para você. Só que aí eu voltei, peguei a mãe dela, fui deixar a mãe dela lá em Porto São Lúcio e voltei para Vero Beach. Fui deixar a marmita da minha filha. Quando eu cheguei lá no trabalho dela, eu estava encostando mesmo. A minha esposa ligou, mandou uma foto e ligou. Meu filho, a Gabriela, ela ligou pro Dani, e o Dani falou que é para jogar as coisas dele fora, e tem muita ferramenta aqui. Tu não quer vir ver o que se serve? Tem muita coisa, muita ferramenta. Aí eu fui, e aí eu disse: ok, tudo bem. Eu vou aí ver eu vou aí ver. Espera que eu vou aí ver. Aí, beleza, fui lá. Cheguei lá, voltei, umas 35 minutos de carro, voltei lá e vi as ferramentas, muita ferramenta boa. Tinha 2 lixadeiras, tinha uma máquina daquela de polir carro, cara. Negócio top. Tinha um jogo de chave catraca zerada, com umas alavancas grandes assim, ó. Mas top, tava top. 3 malas de ferramenta, tirei lá, limpei o que tinha que limpar. O que eu não ia precisar de ferramenta, eu joguei fora. Aí ele tinha lá um tênis zerado, também tinha um tênis, só que não cabia no meu pé, um número menor. E tinha 2 bonés da NBA, aqueles original da NBA mesmo. Uma do Chicago Bulls e outra não sei de qual era, não lembro, agora não lembro qual era, eu sei que era do Chicago Bulls. Aí beleza, eu vim, trouxe tudo pra casa, cheguei, coloquei lá em cima do meu, ali naquela área onde eu trabalho fazendo chumbo, que eu já mostrei pra vocês aí nos vídeos. E aí eu coloquei lá. E deixei lá, não, depois eu vou ver isso aqui. Aí passou, né? Chegou a hora de dormir. Eu fui dormir e o sono não veio. Eu me lembro que eu olhei no relógio, já era 1h15 e eu ainda estava acordado. E depois disso eu adormeci com a televisão ligada. Aí também teve uma hora que eu acordei, desliguei a televisão e adormeci. E quando eu caí no sono profundo mesmo, gente, eu sonhei, eu vi que eu estava num lugar, um prédio, era tipo assim uma escola, um prédio, uma área grande, um lugar grande, só que tudo escuro. Tinha pessoas lá, eu sabia que tinha pessoas, as pessoas estavam me vendo, eu sabia que as pessoas estavam lá, mas a gente não se via porque estava tudo escuro. E pessoal, de repente, naquela escuridão, eu senti que aquele lugar estava cheio de demônios. E aqueles demônios começaram a me oprimir. E eles começaram a me oprimir e eu comecei a resistir a eles. E saí de lá do lugar onde eu estava e fui para um outro cômodo. Quando eu cheguei nesse outro cômodo lá, eu não tive mais força para resistir a eles. E eles me dominaram de uma certa forma, que aquela opressão tão grande que eu não conseguia ver demônio nenhum, só a opressão mesmo no corpo. E a minha boca parecia assim que tinha um deles com a mão dentro da minha boca, assim, que era para mim não falar, tentando tapar a minha boca. E eu lembro que eu tava com a boca torta assim, um lado assim, e aí eu lembrei de clamar o nome de Jesus.
E aí eu clamei o nome de Jesus, né? Quando eu clamei, pedi ajuda para Jesus, Jesus me ajuda. Aí eu consegui acordar. Eu levantei. Aí eu levantei, me sentei na cama. A minha janela, eu moro no segundo andar, como vocês sabem, né? E tava eu olhei para a janela, tudo claro. E aí eu fui lá, fiz um xixizinho lá e voltei, né? E quando eu voltei, quando eu tava fazendo xixi, me veio, o Espírito Santo falou comigo, disse, vai orar. E eu voltei, como eu durmo desnudo, só de cueca, quase desnudo no caso, né? Então eu me cobri com a minha manta, me ajoelhei e comecei a orar e meus pés ficaram pro lado de fora da manta. E eu comecei a orar, comecei a agradecer a Deus pelo livramento, a repreender aqueles demônios e tudo. E aí começou um frio dos meus pés e foi subindo e me arrepiando todinho, até a cabeça, a minha costa, pela minha costa. E na minha mente veio assim, essas ferramentas, essas coisas que tu trouxe, isso não é legal, isso tá amaldiçoado. E aí, gente, eu comecei a orar e repreendi. E aí eu peguei e orei, eu acho que uns 15, 20 minutos, eu orei, repreendi, agradeci a Deus, repreendi todo o mal, pedi para Deus que Ele mandasse uma legião de anjos na minha casa, com espada de fogo desembainhada mesmo, para tirar qualquer demônio que tivesse e limpasse aquela maldição daquelas ferramentas, daquelas coisas, de tudo que eu tinha trazido. Tinha uma mochila da Giorgio Armani, né, da Armani, bonita, eu tinha lavado ela, e os bonés eu também tinha lavado. E o tênis eu digo assim, não, vou dar para alguém, tá novo. E eu me acordei no outro dia de manhã, aliás, hoje, né, de manhã, e aí tomei café, aí esperei a minha filha se aprontar, ela se aprontou, se arrumou para bom, pai, vou levar ela no trabalho, e eu fui levar ela no trabalho. Quando eu fui levar ela no trabalho, eu liguei para minha esposa, fiz uma chamada de vídeo, e aí eu falei para ela, eu disse, filha, aconteceu isso. Contei exatamente a história que eu contei para vocês. Aí ela disse, pega tudo isso e joga fora. Juro, não deixa nada. E eu peguei e disse, porque a gente não sabe, porque a gente sabia, eu vou explicar como é o negócio. A minha esposa, ela trabalha para a amiga dela. E a amiga dela aluga os quartos. E esse rapaz, esse Dani, ele alugou os quartos. Alugou o quarto dela. E ele levou umas coisas da casa do pai dele para lá, para a garagem. Ok? E é por isso que eu acho que eu já expliquei. Nem sei se eu falei isso no começo. Então, aí o que é que acontece? Ela disse, pega tudo e joga fora. Então, o que eu quero falar para vocês, meus amados, é o seguinte. Ah, tá. Aí eu tava conversando, eu tava conversando com o cara, pega tudo, joga fora. Aí eu peguei e disse assim, mas não é melhor eu pegar essas ferramentas, são muito boas, e levar lá no PAN, na loja do... Quem já assistiu o Trato Feito sabe do que eu tô falando. É uma loja igual a do Rick, lá, e do filho dele. Que eles compram essas coisas e eles revendem. Aí a minha filha disse assim, mas pai, se ele roubou isso, não é dinheiro de roubo, porque ele é viciado em droga, esse rapaz. Ele fumava muita. A verdinha, ele fumava demais lá, sabe? Até esse foi o conflito da Gabriela com ele para que ele saísse da casa. E aí eu só queria confirmar aquilo, certo? Eu sabia que eu tinha que jogar.
Eu já tinha tomado a decisão que eu ia jogar fora. E aí eu joguei, aí eu peguei, né? Aí tá, conversei com elas e beleza. Quando eu cheguei em casa, eu peguei tudo e joguei dentro do dumpster de lixo, de forma que ninguém pudesse pegar, que dali fosse direto pro lixo, a não ser que alguém suba no lixeiro, no dumpster, para ver. Alguém pode dizer assim, por que você não deu para alguém? Não, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. Eu oro, eu jejuo, eu tenho uma vida voltada para Deus, eu e a minha família, a minha casa, entendeu? Eu tenho o hábito de orar todos os dias, de fazer meu devocional, de ler a Bíblia pela manhã. Então, o que acontece, gente? Eu não poderia fazer esse tipo de coisa, porque aquilo, naquelas ferramentas, tinha uma caixa da JBL, tinha uma caixa da Diwal, nova, tudo novo. E só que aquilo que você não quer para você, você não deseja para o seu próximo. E eu jamais iria fazer um negócio desse. Jamais. Por quê? Porque, meus amigos, eu estava ouvindo uma palavra hoje pela manhã e o pregador disse assim, que o melhor é a gente obedecer do que a gente sacrificar. E eu sei disso, que é melhor a obediência. Gente, o que Deus quer da gente é que a gente obedeça. Ele não quer sacrifício. O sacrifício foi Jesus. O sacrifício foi Jesus. Agora para nós só resta a obediência. Se você quer alcançar alguma coisa de Deus, se você quer... A Bíblia é clara. Acã, quando pegou as coisas e escondeu, Deus falou para Josué que naquele lugar, aquela família tinha algo de errado, e ele foi e falou, e Deus fez justiça, fez a sua justiça, porque ele preferiu sacrificar do que obedecer. Saul fez a mesma coisa. Saul resolveu sacrificar do que obedecer. Por 2 vezes Saul errou e Deus foi tolerante com ele. A primeira ele disse, não, vai lá, mata todo mundo, não quero ninguém. Quando Samuel chegou, ouviu ovelha, boi e o rei. Ele trouxe o rei vivo, era para ter matado. Samuel falou, Saul, melhor você obedecer do que sacrificar. Ele não entendeu. Ele não entendeu porque quando foi para fazer o sacrifício, ele esperou por Saul, esperou por Samuel, esperou por Samuel, esperou por Samuel. 1, 2, 3 dias. Ficou tão agoniado que ele mesmo fez o sacrifício. Ele não tinha o direito de fazer aquilo. Ele não tinha o direito de sacrificar. Quem tinha que sacrificar era o juiz, era Samuel. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus já tinha falado comigo, com a minha esposa, para nós não aceitarmos mais nada de ninguém, a não ser que isso seja novo, seja comprado novo, o presente seja novo. Mas se for coisas que já foram usadas por pessoas, Deus já falou comigo, com a minha esposa e com a minha filha, para a gente não aceitar mais. Não comprar, nem comprar nada. Tipo assim, tem uma cômoda para vender, tá nova, a pessoa tá vendendo, e comprar, não. Para comprar na loja. Cama, colchão, toalha. Toalha, você já pensou você usar uma toalha, você ganhar toalhas de pessoas? Não, isso aqui era de um hotel, eles iam jogar fora. Você já pensou quantas pessoas passou o corpo, aquela toalha passou o corpo? E aí e você pega só porque a toalha é bonita e você leva. Tem pessoas que têm esse hábito de roubar a toalha de hotel, porque as toalhas são fofinhas, são coisas.
Mas quantas pessoas passou, os corpos que passou aquela toalha? E a lição, ela foi, Deus me deu a lição ontem. Ele disse, eu não quero mais, eu não quero que você pegue mais nada dos outros. Eu aprendi. E eu quero estou testemunhando para vocês aqui do que Deus fez por mim. Ele me deu um livramento muito grande ontem. Para algumas pessoas isso pode parecer bem relevante, bem irrelevante, né? Mas para outras pessoas isso pode ser muito relevante. Caiu o suor no meu olho. Vai ser muito relevante. Eu estou com óculos, pessoal, porque o sol está nessa direção, batendo na água e o reflexo vindo em mim. Então, pessoal, vamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. O sacrifício já foi feito pela minha vida, pela sua vida. Jesus já fez isso. Vamos obedecer. Vamos revisar aquilo que Deus já nos falou, aquilo que Deus já e tem nos falado sempre. Ok? Obrigado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é um testemunho que eu tenho para falar para vocês hoje. Ok? Valeu, obrigado, gente.